Bem, estamos aqui para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Sandra, como disse na aula passada. E nós vamos dar continuidade à nossa aula falando um pouco sobre a psicologia, a história da psicologia, mas mais precisamente vamos falar agora sobre as escolas da psicologia, né? Iniciamos na aula passada, introduzimos algumas, principalmente as anteriores das principais do século XX, né? Aquelas que nos precederam no século XIX. O que é uma escola da psicologia? Você pode estar perguntando, o que significa isso? Então, o psicólogo, ele vem estudar o funcionamento da mente humana de uma maneira bem ampla. Muitas vezes, esse estudar a mente significa o quê? Então, como foi colocado na aula passada, a psicologia ela estuda a mente do ser humano através de várias coisas, do comportamento, da percepção, da forma como a consciência vem. Então, essa forma de como a psicologia vê essa mente humana é que vai fazer com que cada estudioso tenha uma visão de homem, de mundo diferente do outro. E a partir do momento quando cada um tem uma visão de homem e de mundo diferente, eles vão criando a sua forma de compreender essa psicologia, esse estudo da mente. E aí vai surgindo as várias escolas, né? Então aí, nesse aspecto, a psicologia possui vários autores e estudiosos que pesquisaram, né, e estudaram o ser humano sobre diferentes abordagens. E, portanto, é a partir dessas pesquisas desses estudiosos e autores e estudos deles que surgiram as escolas da psicologia que vão se diferenciar pela forma como cada uma delas vê o homem e o mundo. Então, a gente pode destacar algumas, né? A psicanálise de Freud, que ela é muito conhecida, o behaviorismo, que é uma palavra em inglês que quando vem para o Brasil nós substituímos, traduzimos por comportamentalismo de Skinner, que é o principal, digamos assim, expoente dessa escola, mas nós temos também a teoria centrada na pessoa de Carl Rogers, que já é de uma base mais humanista, Maslow também. A gente tem outras escolas, então nós não vamos ver todas, vamos ver mais precisamente, um pouquinho mais de perto, 5 escolas. Fazendo um pouco esse percurso, né? Na aula passada a gente falou sobre as primeiras escolas, associacionismo, estruturalismo, funcionalismo. Então essa aí é uma linha mais ou menos de tempo, né? Como foram surgindo essas escolas. Então, a gente tem estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, gestalt, psicanálise. Essas 3 últimas surgiram muito ao mesmo tempo, já no início do século XX. Tá? E o que diferencia cada uma dessas escolas? Como eu disse anteriormente, a visão de homem e de mundo que cada autor, né, que desenvolveu esse pensamento dentro desse movimento, dentro dessa escola, percebe essa visão de homem e essa visão de mundo. Então, vamos só dar uma recapitulada na escola estruturalismo, né? Então, estruturalismo a gente pode, além de Titchener, que eu falei na aula passada, a gente tem dois expoentes, né? Wundt, que veio um pouco antes de Titchener, mais ou menos na mesma época, Wundt na Alemanha, Titchener na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, Wundt começou em 1879. Ele foi o grande nome para que a psicologia se torne essa ciência, porque ele fundou o primeiro laboratório de psicologia experiencial na Alemanha, em Leipzig, se eu não me engano. E ele foi o primeiro que fez essa psicologia experimental. Mas essa psicologia experimental, ela era muito de autoobservação, tá? Ela era muito introspectiva, né? Era autoavaliação dos processos mentais sobre um controle lógico experimental. Por quê? Porque estava dentro de um laboratório. E Titchener, ele também usou esse método de estudo dentro de experimentos que ele se resumia à observação e não à autoobservação. A autoobservação porque Wundt trabalhava com pessoas, fazia alguns experimentos com as pessoas e essas pessoas relatavam o que elas estavam sentindo ou percebendo. Uma picada, né? Um beliscão, onde que ia esquentando mais, se ele aproximasse um objeto mais quente ou mais frio. Então, por isso, a autoobservação. Já Titchener não, era a observação. Então, ele observava
o que os outros estavam fazendo. E ele deveria, para Titchener, ele formulou isso daí através de 3 questionamentos: o que é, como e por quê. Mas muito na base da introspecção, do que a pessoa pensa, mesmo sendo dentro de um laboratório. E aí, o que a gente pode colocar? Qual é o objeto de estudo do estruturalismo? Lembrando, é o estudo da mente, mas o estudo da mente a partir do comportamento, da percepção. Então, por isso que cada escola ela tem um objeto, uma metodologia e contribuições lógicas diferentes. Então, o objeto de estudo, o objeto dentro do estruturalismo era o quê? Eram esses elementos da consciência. Então, ela era muito ainda subjetiva, apesar de ser experimental. Então, trabalhava muito com os estados de consciência, sentir, não sentir, doer ou não. Então, era muito nesse sentido. Então, era um método analítico, introspectivo, né? E de experimentação. Qual foi a contribuição de Wundt e Titchener no estruturalismo? Né? E ele contribuiu muito, essa escola contribuíram para a constituição do quê? Da psicologia como ciência, para sair, né, do ramo separando-se da metafísica e da filosofia. Por quê? Porque eles foram para o laboratório. E a partir daí eles começaram a responder aqueles 5 critérios básicos que nós falamos na aula passada, para que uma área possa ser considerada como ciência. Então foi a partir daí. Essa é a grande contribuição dessa escola. E o funcionalismo? O funcionalismo a gente tem 2 expoentes, né? Dalton e Darwin, né? Muito porque Darwin dentro da evolução, da teoria da evolução das espécies, mais para a área da biologia. E Galton, pegando tudo isso, ele foi porque para a teoria das diferenças individuais. Então ele trabalha muito dentro da educação. Então a gente vai ver pela primeira vez alguém falar e desmistificar dentro da sociedade a questão da incapacidade hereditária. Seu pai é isso, então você vai ser isso. Ei, não é assim, né? Ele utilizou muitos métodos de correlação estatísticos para poder provar isso. Ele foi o primeiro a desenvolver testes mentais, né, específicos para as habilidades cognitivas, e a partir daí ele foi percebendo isso, que existem diferenças individuais e que a minha incapacidade ela não é hereditária, ela pode ser vinda de outras áreas, de uma falta de motivação, de ambiente de educação. E ele articulou muito essa questão das imagens mentais, né? Outra grande ponto do funcionalismo, né? Para ele, para o funcionalismo, a consciência ela é um fluxo contínuo, onde se você separa muito em elementos menores, uma determinada situação ou algo ou uma aprendizagem, eu posso me distanciar do verdadeiro entendimento daquilo ali. Então, o método de estudo ainda seria a introspecção. Então, funcionalismo, estruturalismo, muito ainda a introspecção. Mas ele proporcionou um acesso à educação como um todo. Então, ele veio a trabalhar o quê? A questão da educação. E ele foi também o primeiro a trabalhar também, a falar sobre a psicometria, que é a idade mental. Então, qual é o objeto de estudo do funcionalismo? Como ele vê o homem? O homem, a visão de homem, a visão de mundo. Então, o objeto sempre do funcionalismo foi o quê? Foi os comportamentos e atividades mentais como adaptação. Só que o seu método ainda era o de introspecção, né? E aí ele vai se diferenciar um pouco da próxima escola que a gente vai estudar, que é o behaviorismo. Mas a grande contribuição dessa escola foi o quê? Que a gente pode perceber hoje, foi a abertura para que a psicologia ela possa ser percebida como atuante em várias áreas. Não existe só uma psicologia trabalhando numa área, mas sim que ele abriu o leque, que as áreas da psicologia elas são amplas. Nós temos como a psicologia social, da aprendizagem, das organizações, da ergonomia, da educação e da clínica. Então, ele abriu essa visão para os estudiosos seguintes. E aí nós temos o behaviorismo, que é uma palavra em inglês,
que traduzida significa comportamento, né? E nós chamamos a escola comportamental, ou para nós psicólogos nós chamamos mesmo behaviorismo, behaviorista. Então ele tem alguns pontos importantes dentro dessa escola. Nós temos como grande expoente dentro dessa escola Skinner, e nós temos também Albert Bandura, que foi mais para a área da educação. Mas Skinner também trabalhou muito na parte da educação, da psicologia da educação. Então o behaviorismo ele começou a partir do quê? Ele foi muito influenciado, o behaviorismo, essa escola, para surgir pelos estudos de um cientista russo chamado Pavlov, né? Ele trabalhou muito a questão dos reflexos condicionados e reflexos não condicionados. Para que vocês possam compreender isso aí, ele trabalhou muito a aprendizagem animal. Eu postei alguns links de vídeos curtos como material complementar, porque não dá para a gente falar tudo aqui em 15 minutos, para que vocês possam perceber o que é esse cão de Pavlov, né? O que é esses reflexos. Então, vejam lá, ele fala muito isso, que o cão ele pode ter esse reflexo, ele descobriu essa questão do reflexo condicionado, né? Então, vejam aí, para que vocês possam entender isso aí. Ele falou também, a gente tem um outro, que é o Watson, né, um outro cientista, que ele veio também falar muito sobre isso. E uma coisa que o behaviorismo ele veio trazer é que os experimentos dessa escola, ele saiu daquele laboratório, trabalhando com pessoas, numa parte muito introspectiva, para começar a olhar o homem através do comportamento. E esse comportamento, ele veio a partir do comportamento animal. Tá? Então, foram muitos experimentos com animais, por exemplo, Skinner ele tem, a sua psicologia foi muito baseada em cima do treinamento de ratinhos, né? O ratinho, assim como o cão de Pavlov, a partir da experiência de Pavlov, né? Ele começou a perceber isso, os condicionamentos, né? Os reflexos, o reforço positivo e negativo, tá bom? Outro ponto, expoente do behaviorismo é Thorndike, onde ele começou também essa questão da aprendizagem animal e a partir daí a aprendizagem humana. Tem esse vídeo, a caixa de problema, que é o treinamento de um gatinho. A partir daí ele começou a perceber isso, né? A lei do efeito, a lei do exercício. Daí ele percebeu isso a partir do quê? Quando ele começou a fazer alguns experimentos com gatinhos, né? E nós temos o grande expoente dentro dessa escola, que é Skinner, que ele veio falar que o comportamento humano ele é influenciado pelo meio ambiente, né? E que esse meio ambiente ele condiciona, ele tem um condicionamento operante, né? Tem também esse comportamento verbal que se traduz na construção do social e do cultural de uma sociedade, e que as emoções e possibilidades de modificação do comportamento mediante o reforço, ou seja, o meu comportamento ele pode ser modificado. Eu não sou essa pessoa inflexível, mas eu posso ser modificada a partir do reforço. Tá? Eu posso modificar o meu comportamento. Quando ele fala, a pessoa pode ser modificada porque ele trabalha com o comportamento. A visão dele de homem é a partir do comportamento do homem. Tá? E nós temos também dentro do behaviorismo, Albert Bandura, que aí já vai trazendo para o cognitivo, né? Ele trabalha mais uma abordagem sociocomportamentalista, e aí ele começa com a teoria cognitiva, começa a falar sobre a teoria cognitiva social ou da aprendizagem social. A gente aprende no nosso ambiente social, né? E aí ele vem falar sobre a autoeficácia e a modificação do comportamento através do que ele chama da terapia por modelagem, ou seja, é a aprendizagem por observação, pela observação. Então, o behaviorismo é uma escola que a gente pode dizer que tem como objeto o comportamento, tá? E a grande contribuição foi principalmente no processo educacional, tá bom? Então, a gente fica aqui, até a nossa próxima aula e vejam os vídeos complementares. Eles complementam a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.